Bom dia, turma. Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 21/5. Bem, como falei na aula passada, nós fizemos a correção da atividade da semana passada. Hoje nós vamos dar início a um novo descritor, o descritor D6, certo? E agora, nosso esquema de aula vai ser assim. No dia que eu passar correção, somente vai ser a correção, não vai ter atividade, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar o D6, distinguir fato de opinião relativa ao fato. O que é isso? O que é um fato? É algo que aconteceu ou que está acontecendo. E o que é opinião? Opinião é algo individual, que vai de pessoa para pessoa, pode mudar. E é isso que iremos ver hoje, tá certo? Iremos ver também um pouco do que é letra e fonema, tá bom? Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português de hoje. Oi, turminha! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje? Vocês sabem o que é fonema? Olá, meu nome é Joana e hoje vamos falar um pouco sobre articulação. O que é fonética articulatória? É um dos ramos da fonética, ciência que estuda os sons utilizados na linguagem humana. De acordo com a fonética articulatória, os sons produzidos na linguagem humana são chamados fones ou segmentos. Não estes, e sim estes fones. Estes sons podem ser divididos em 3 grupos: consoantes, vogais e semivogais. Então, turminha, resumindo, letra. O que é letra? Como você definiria a letra? São sinais gráficos, símbolos, são essas letrinhas aqui. Letra é isso, são sinais gráficos que uma palavra pode ter, certo? E o que é fonema? São sons que representam estes sinais gráficos. Uma letra em si, isoladamente, ela não transmite comunicação, mas a partir do momento que ela se junta, ela transmite um significado através dos seus sons. Então, as letras são o quê? Os símbolos e os fonemas são o quê? Os sons dessas letras. Então, os fonemas, eles têm uma classificação, como nós vimos anteriormente, em vogais, consoantes e semivogais. Vogais, livre passagem de ar, quando o ar passa bem pelo som nasal. Consoantes, obstáculos na passagem do ar. E semivogais, articulação semelhante à das vogais. Então, nós temos 3 classificações para os fonemas: vogais, consoantes e semivogais. Então, fonema é a mesma coisa de letra? Não. A letra é o símbolo. N é uma letra. Isso aqui é uma letra, essa imagem é uma letra. Mas quando eu digo N, isso já é o som que saiu da minha boca, já é o quê? Um fonema. Vejamos aqui a palavra sapato. Sapato. Se formos analisar cada letrinha, as letras, na separação, nós diríamos que elas têm quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Vamos comparar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Já no fonema, na palavra sapato, ela teria a mesma quantidade. Agora, vamos para a palavra táxi. Táxi
Tem quantas letras? 1, 2, 3, 4. Já no fonema, no som, quando eu digo táxi, esse X tem som de quê? KS. E aí é o fonema, é o som das letras. Tem letras que têm, palavras que têm sons diferentes da letra que está sendo empregada. Então aqui, ó, táxi, esse X tem som de KS. Então quantos fonemas ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Diferente da quantidade de letras, vejam. Então, letra é uma coisa, fonema é outra coisa, é o som. Então, quando eu falo táxi, eu vejo que o som é diferente do que está escrito. Então, a quantidade de fonema vai ser diferente da quantidade de letras. Então, para concluir o que é fonema, fonema são sons da fala humana que sós ou combinados formam as sílabas, que por sua vez formam as palavras. Letra são as representações gráficas, símbolos convencionais dos fonemas. Então, o que é o fonema? Fonema são os sons da fala, certo? Os sons das sílabas, certo? Fonema é isso. Já o que é a letra? Os símbolos, o escrito, tá bom? Concluindo isso, para podermos falar sobre o descritor de hoje. Então, o que é fonema? Fonema é o som das sílabas, das letras. E o que é letra é a escrita, certo? Os símbolos. Agora vamos para o estudo do descritor de hoje. Então vamos lá, turminha, a importância de distinguir fato de opinião. Muitas vezes nós encontramos com pessoas dialogando sobre qualquer que seja o tópico em questão. Porém, no meio do diálogo, ouvimos o fato. É que, mas na minha opinião, será que todos sabemos distinguir o que é fato e o que é opinião? É importante saber a diferença? Sim, é muito importante saber a diferença. Então, vamos aqui. O que é fato? Fato é algo que é de conhecimento de todos. Sendo um fato, ele pode ser provado através de documentos ou de outras formas de registros. O crescimento acelerado dos grandes centros econômicos mundiais aumenta os problemas sociais. Aqui é um exemplo. Então, qual é o fato? O crescimento acelerado dos grandes centros econômicos. O crescimento dos grandes centros econômicos é um fato. Eu não vou poder mudar isso, é algo que está acontecendo. Outro fato, o coronavírus, o isolamento, isso é um fato, eu não posso mudar isso. Mesmo que acabe, vai ter acontecido e eu não vou poder mudar esse fato. Isso é um fato. Já a opinião é a maneira particular de olhar um fato. As opiniões vão divergir de acordo com inúmeros fatores socioculturais. Exemplo, tem pessoas que estão odiando o isolamento, já tem pessoas que estão gostando. Então, isso é uma opinião. Cada um vai ter sua opinião. E eu posso mudar isso? Não. Cada um tem a sua. Enquanto o fato é algo que eu não posso mudar, que acontece ou que aconteceu, a opinião é individual. Cada um tem a sua, certo? Igual aqui, ó. Se meu amigo não fosse tão baixinho, ele poderia jogar futebol. Isso é uma... Qual é o fato? Ele ser baixinho. Qual a opinião? Eu achar que ele poderia jogar futebol se ele fosse mais alto. Então, isso é uma opinião. Então, vamos aqui. Sabemos que fato é algo que não pode ser mudado. Ou aconteceu ou está acontecendo. Opinião é individual, pode ser mudado. Então, isso é o conteúdo de hoje.
distinguir fato de opinião. Falamos um pouco sobre o fonema, certo? Mas agora vamos focar no descritor de seis. Como eu distingo esse fato de opinião? Identificando o fato, tomando consciência que o fato é algo que não posso mudar. E a opinião, tomando consciência que é algo que pode variar de pessoa para pessoa. Então vamos aqui. Caro aluno, ao ler textos, você certamente se depara com fatos e com opiniões relacionadas a estes fatos. Fato é algo que acontece independente de sua vontade, e a opinião é o produto de sua visão sobre esse fato. O fato é aquilo que realmente aconteceu, que existe e pode ser provado, enquanto que opinião é o que alguém pensa que ocorreu, uma interpretação dos fatos. É o ponto de vista que uma pessoa tem a respeito de algo, que tanto pode ser verdadeiro como não. A diferença entre um fato e uma opinião pode estar bem demarcada no texto ou pode exigir a integração de informações de diversas partes do texto, para que se torne mais claro. Observe a questão a seguir. Então, vamos de questão exemplo para compreender melhor. A menina corajosa. Esta história aconteceu com a minha bisavó paterna e foi contada pela filha dela, que é minha avó. Quando criança, minha bisavó morava num sítio. Seu pai sustentava a família trabalhando na roça. Todos os dias, ela ia levar comida para o pai no roçado, num lugar longe de casa. Sua cachorrinha sempre ia com ela. Um dia, quando levava a marmita para o pai, andando bem tranquila pela trilheira, num lugar onde a mata era fechada, viu que a cachorrinha começou a choraminguar e a se enrolar nas próprias pernas. A menina percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Olhou para os lados e viu uma onça bem grande, com um bote armado, a ponto de pular do capizeiro em cima dela. No que viu a onça, a menina ficou encarando a danada. Pouco a pouco, sempre olhando para o bicho, ela foi se afastando para trás, sem se virar. Quando pegou uma boa distância, a menina correu em disparada até se sentir segura. Quando chegou em casa, estava sem voz. Depois de muito tempo, é que conseguiu falar. Os homens da fazenda pegaram as armas e foram procurar a onça, mas não a encontraram. Minha bisavó era uma menina muito corajosa, porque na hora em que ela viu a onça, conseguiu lembrar do que o povo dizia: onça não ataca de frente, porque tem medo do rosto da pessoa. Quem dizer se vê, quem dizer Quem quiser se ver livre dela, basta encarar a danada e não lhe dar as costas. Então, vamos lá, gente. Nesse texto, o trecho em que aparece uma opinião da menina acerca da bisavó é: A. Quando criança, minha bisavó morava num sítio. Morar num sítio é um fato, não é opinião, gente. Então, aqui é um fato, certo? Por que é um fato? Porque morar, eu não posso, se eu quiser mudar aqui que ela não morou no sítio, eu não posso. Ela morou no sítio, é um fato, eu não posso mudar que ela dizer que ela não morou no sítio porque eu quero. Então, isso aqui é um fato. Todos os dias, ela ia e levava comida para o pai no roçado. Outro fato, todo dia ela fazia isso. Eu posso mudar porque eu quero isso aí? Não posso, não é uma opinião. Então, isso aqui é um fato. Mesmo que eu diga, não vá mais levar comida, ela foi um dia, então isso não pode ser mudado. No que viu a onça, a menina ficou encarando a danada.
E a D, minha bisavó, era uma menina muito corajosa. Então aqui, vamos aqui nascer. No que viu a onça, a menina ficou encarando a danada. Ela encarar a danada é um fato também. Eu posso mudar isso? Não, ela pode não estar mais encarando, morrendo de medo, mas é um fato, aconteceu isso. Agora, quando eu digo minha bisavó era uma menina muito corajosa, isso é uma opinião corajosa, é uma opinião. Por quê? Porque eu podia achá-la sem ser corajosa, eu podia achar ela medrosa porque ela fugiu, eu podia achar diversas coisas dela, da bisavó. Mas não, a menina achou ela corajosa. Então isso é uma opinião. O que é opinião? Ela acha uma coisa, eu posso achar outra. Ela tá achando que ela é corajosa. Eu posso achar que ela é medrosa, porque ela fugiu. Então, é opinião. Então, o que é distinguir fato de opinião? Fato é algo que eu não posso mudar porque eu quero. Mesmo que a pessoa pare de fazer, vai ter acontecido um dia. O que é opinião? Eu posso mudar. Ela pode achar uma coisa ou achar outra. Isso é opinião, é subjetivo. Vamos ver se acertamos? Acertamos, é a D. Como chegamos a essa conclusão? Inicie essa atividade lendo o texto atentamente. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela pede que você identifique no texto uma opinião da menina em relação à bisavó. Em seguida, leia as alternativas. Ao analisá-las com atenção, você perceberá que as alternativas A, B, C e D, não, A, B e C, estão incorretas porque não apresentam opinião, mas sim fatos apresentados no texto. Portanto, a alternativa correta é a D, que apresenta a opinião da menina em relação à bisavó, ou seja, a de que ela era uma menina bastante corajosa. Agora é com você. Resolva a questão a seguir e exercite a sua habilidade de distinguir fato de opinião. Certo, gente? Agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer a questão 2. Como eu havia explicado anteriormente, hoje vou agora passar sempre uma questão por dia, certo? No dia da correção eu não passo questão, não passo. Mas no dia de ver o conteúdo, vou passar uma questão. Hoje eu passo uma, vou passar dois e amanhã eu passo a questão 3, tá certo? E a gente corrige só na semana que vem, tá bom? Então, amanhã eu passo continuando essa atividade aqui, tá bom? Então, vocês hoje vão fazer a 2. Então, espero que vocês tenham compreendido e que vocês consigam responder, certo? E se tiverem dúvida, qualquer coisa, só falar no WhatsApp. Então, tchau. E amanhã eu passo a outra questão. Tchau, tchau, turma!